nossa atenção. Você é digno, Pai. Tu és digno de tudo. Ao Deus que nos livrou da morte eterna. Pois tudo Mas também que levou todas as ti, nossas dores, todas as nossas e enfermidades. tudo é para ti. Naquela cruz, Pai, Tua é a glória. através da morte de cruz. Tudo, Pai, que roubava a minha alegria, a alegria dos meus irmãos, foi naquela cruz. Nós somos, sim, a família e a nação mais feliz dessa terra. Nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos pelo que Tu já fez na cruz, através de Jesus. Por isso que nós levantamos as nossas mãos e dizemos a Você, Pai, que Você é digno da nossa atenção, da nossa alegria, da nossa devoção, do nosso amor, Pai. Com aquilo que tudo está preocupando ou tirando a atenção dos meus irmãos. Como ministra da noite, Pai, como líder espiritual, eu declaro um renovo vindo sobre eles. E eles conectando a sua mente a essa palavra, a tudo que o Senhor vai ministrar aqui essa noite através da minha vida. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que todo impedimento já caiu por terra, nada vai roubá-la. Essa noite, esse momento, essa vinda dos meus irmãos até aqui. Eu creio, Pai, que o Teu Espírito que habita dentro de nós não vai habitar, Ele já habita. Ele está aqui, Pai, e Ele gosta das Tuas manifestações. Ele gosta de nos ensinar porque Ele é o mestre por excelência. Ele é o melhor mestre que poderíamos ter aqui essa noite. E através dele, Pai, eu creio que em nome de Jesus existe aqui um esboço, mas Espírito Santo, eu quero te dizer com ousadia, Você é livre nesse lugar. Você é livre para cuidar de nós, para falar o que Você deseja. E eu declaro em nome de Jesus que todo cansaço, toda fadiga ou dor que você chegou aqui nesse lugar, se você quiser, põe as mãos sobre ele, sobre essa enfermidade, e declara que o nome de Jesus já levou, é ilegal sobre o seu corpo, não te pertence. Diz cura sobrenatural. Ei, cura sobrenatural. Você vai assistir esse culto na paz que excede o entendimento da palavra, que é Shalom, aonde Jesus, Ele disse para os seus discípulos: Shalom, nada faltando, nada quebrado, tudo inteiro. Se eu fosse você, eu glorificava o seu Pai mais alto. Se eu fosse você, se alegrava, amados. É um privilégio de estarmos aqui essa noite. Meu Deus, quantas pessoas não podem estar aqui essa noite, mas diga para o seu irmão: você está, meu irmão, esse é motivo suficiente para você se alegrar no Senhor. Você pode dizer mais uma vez: noite e dia, dia e noite. Não é? Levanta tuas mãos. Dia e noite suba de nossa adoração. Vai. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba dia e noite. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite. Existem coisas que roubam a nossa atenção. E quando ela toma conta da nossa atenção, ela rouba a conexão com essa palavra. E essa noite eu quero trazer exatamente sobre isso, conexões divinas. E você precisa dar uma virada na sua vida, sabe? Nós estamos quase perto de uma virada de ano. Mas Maísa, falta não sei quantos meses, amados. A Bíblia diz que os tempos estão sendo abreviados. Sabe o que quer dizer isso? Quando você pensa que você está em junho, você já está em dezembro. Sabe, amados? E eu sei que você deve ter tido um ano maravilhoso, porque independente das circunstâncias, o Senhor fez parte da sua vida. Talvez a sua vida não esteja como você desejaria, mas uma coisa eu tenho para te dizer essa noite: o ano ainda não acabou. Eu vou ser bem exagerada, essa noite ainda não acabou. Sabe que você tem um Deus de presentes inesperados? Existe algo de Deus, amados, que Ele pode acrescentar quando você sentar nessa cadeira.
Sabe, existe um mover tão grande de Deus por causa da conexão dessa palavra. Porque você determinou vir cultuar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aonde para ele no Antigo Testamento era mistério, e para você ele é revelado através de Jesus Cristo. Olha para o teu irmão e diz: não existe mistério, meu filho. Tudo foi revelado. Eu não sei como está a sua vida, mas eu tenho uma notícia para dar para você. A minha está melhor do que ontem, vai ficar melhor do que hoje, porque amanhã, em fé, eu vou abrir os meus olhos, eu vou me acordar e vou me deparar, sabe com o quê? Não com as circunstâncias, mas com o Pai, com o Deus que é a minha provisão. Sabe que risada paga a conta? Você deveria dar umas gargalhadas aí no seu lugar. Amado, você não está entendendo? Você saiu da sua casa, você veio cultuar alguém que é divino. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não veio só, o divino veio com você. Eu queria que você entendesse que não é só o Pai, não é só o Filho, é o Espírito Santo de Deus. Amados, eu não sei você, mas eu olho para mim e digo: meu Deus, eu nunca, sabe, quero ser, eu sou, amados. Eu sou uma mulher que ando com o divino dentro de mim. A divindade decidiu morar dentro de mim. Mas ela não orou por qualquer motivo. Ela orou porque existe um homem que veio aqui na terra, sendo Deus, se despojou de todo o poder. E ele olhou e decidiu: ei, como homem eu vou permanecer até o fim, mas eu não vou ficar do mesmo jeito. Eu vou me conectar sempre com meu Pai, porque lá é onde vem meu socorro. Se você observar todo o problema que Jesus passava na terra, porque diga para o seu irmão: ele era Deus. Diga para ele era Deus, mas ele passou por circunstâncias. Ele foi tentado, ele foi, meu Deus do céu, ele foi confrontado, foi chamado filho de Bezebu. Ele foi, meu Deus do céu, eu olho para ele, eu digo: a própria divindade, onde não teve pecado, onde não teve nada. Ele conseguiu ouvir essas coisas, mas não deixar roubar a essência de filho de Deus. Eu vou lhe dizer para você, essa mesma essência, esse mesmo Espírito que quando batizou Jesus lá no Jordão, que veio sobre ele em forma de uma pomba corpórea, e a Bíblia diz que veio um som e disse: esse é meu filho, a quem me comprazo, e seja feliz. Eu sou feliz por ele. Mas ele não só disse isso não, amados. Imediatamente o Espírito veio sobre Jesus, e a Bíblia diz que ele curou muito mais do que os profetas. A Bíblia diz que através daquele Espírito ele pôde se mover com poder aqui na terra. Mas sabe o que é bom? Não ficou só nisso. Ele conectou esse Espírito, Denise, dentro de você. E esse Espírito, ele dá ousadia. Esse Espírito te leva em lugares aonde você nem imagina. Não é qualquer Espírito, é um Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. Aquela mesma força está trazendo para esse novo tempo que está na sua vida. Um tempo de reconhecimento, um tempo de unção, um tempo que Deus, eu vou dizer pelo Espírito, vai levantar Manuel financeiramente, só para bancar a Denise, adoradora. Existem louvores que estão ocultos, mas anjos estão indo lá e trazendo direções certas para você começar, porque você é um sucesso. Não importa de onde você veio, qual o seu familiar. O que é que importa agora é você entender que essa conexão com o Espírito e a palavra, ela vai levar em lugares que você ainda nem imaginou. Porque esse é o tempo Kairos sobre a sua vida. Não vai ser, eu não sei porquê, mas eu acredito que há uma transmissão. Eu recebi esses dias de Brad, eu já recebi de Tony Cook, eu já recebi de umas pessoas assim, que a gente olha assim e diz: meu Deus, que unção poderosa. Sabe, mas quando eles impõem as mãos sobre mim, eu já me vejo como ele disse. Existe algo que eu vou transferir para você. É ousadia no Espírito. Você não está entendendo? Ousadia. Você vai fazer coisas que naturalmente você não conseguiria. Eu tive que quebrar muitos tabus na minha vida, mas hoje é o dia. Você pode dizer: hoje é o meu dia. Diga: hoje é o meu dia. Diga: eu vou sim
Eu vou sim fazer o que Deus me chamou para fazer. Diga, eu sou um sucesso. A minha voz, dá o microfone a ela. A minha voz, ela traz cura. Ela traz cura. E ela canta, 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 Te canta. exaltamos. Mais uma Te vez. Danise, se você observar, quando você não tinha o Espírito de Deus, era como que você, eu vou ficar aqui, tá? Você estivesse no carro, eu tô com isso aqui muito mexendo comigo sobre essa parte e esse exemplo. Quando você está no carro, de preferência dedo de Deus. Cadê ele? Ganhou um dedo de Deus esses dias, foi me buscar lá no reino. Quinta-feira eu ministrei que ele ia ganhar um carro, que ele ia começar a dirigir o dedo de Deus. Aí ele disse que já estava dirigindo o dedo de Deus, só que esse dedo de Deus é um fuzil agora. O líder de diaconato, ele está com o carro de pastor. Aí disse, mamãe, eu preciso lhe buscar. Não disse a ninguém, para mostrar o milagre. E não fica com inveja não, eu já andei no carro dele. Vamos lá. É como, Denise, assim, você estava sem Jesus, tá? Aí você confessou Jesus, o Espírito Santo habitou dentro de você e você está assim, olhando no retrovisor, com atenção, o seu carro dele. Mas a partir do momento que você foi inspirada pelo Espírito Santo, ele não só morar dentro, mas vestir você inteira. Ei, você não está mais olhando mais o que está de fora, você está como piloto de cabine. Você está começando a olhar o que está dentro de você, o que está dentro da cabine, e ele vai te guiando. E esses dias ele vai te guiar para aquilo que você vai fazer, que está no papel guardado há muito tempo, vai se manifestar e será um sucesso. As redes sociais serão pequenas para você. Eu declaro sobre a sua vida como líder espiritual, demônios, emoções, ela não vai parar. Receba. Te exaltando, te exaltamos, te exaltamos. Jesus, Jesus, diga Jesus, tu é a maior conexão que eu posso ter essa noite. Dá um glória a Deus e senta no teu lugar, grupo de louvor. Mas deixa, toca alguma coisa, deixa a Denise aqui, o que demais, vai, toca aí alguma coisa, deixa ela só não. Sabe, amados, tem coisas que Deus ele trata. É interessante que a Bíblia diz, eu vou entrar na palavra daqui a pouco, mas eu creio que Deus quer isso. Eu estou numa unção tão grande ainda de conferência que eu tenho que me segurar, porque hoje é domingo, eu preciso ensinar alguma coisa. Mas a própria palavra, amado, nos garante, amados, que o Espírito Santo, ele veio pegar coisas que estavam ocultas para nós. Quando ele não veio, Jesus ainda não tinha vindo, por isso que Jesus precisou ir para ele vir. Ele passou a habitar dentro de nós e ele traz coisas ocultas que está em Deus. E ele, quando às vezes chega um profeta e começa a ministrar a palavra, tá? Ele não precisa declarar sua identidade, seu endereço, porque isso aí, amado, parece mais feitiçaria, desculpa eu te falar assim. Mas ele começa a revelar pequenas coisas que você precisa só confirmar o que Deus já disse. Mas tem coisas, Denise, que Deus traz como revelação para te impulsionar a ser mais rápida e entender que chegou o tempo e o tempo é esse, amém? Glória a Deus. E eu creio, amados, que nós vamos aprender um pouco. Obrigado ao grupo de louvor. E Denise, quando ela estava ali ajoelhada, era Deus confirmando algumas coisas. Então deixa, amados, e seja o primeiro a promover essa menina nas redes sociais. Você não está me entendendo? Você é o promotor dela. Às vezes você pensa que quer para promover com dinheiro, só um like, como diz o povo.
essa menina não vai parar de cantar no Brasil. Tu está entendendo, Denise? Chegou, amado. O passaporte chegou, minha filha. Você está agora só dentro da cabine, só olhando o que está dentro, não o que está fora. Porque quando você olha o que está fora, o seu dinheiro não dá. As suas habilidades naturais não dá. Mas quando você olha o que está dentro, você faz, eu vou fazer coisas que eu naturalmente não conseguiria. Por quê? Porque alguém habita dentro de mim. E ele não só habita, ele revestiu de tanto poder, que hoje eu posso fazer coisas que eu nem imaginava. Eu não sei você, mas eu sou atrevida no espírito. Diga para o seu irmão, atrevido. Sabe, amados, eu quero trazer sobre conexões divinas. O motivo de eu estar aqui essa noite hoje, um dos maiores, foi as minhas escolhas. Foi as conexões que eu decidi. Amém? Quando tudo dava um rebuliço na época, eu agradeço muito a vida de pastor Claudino, foi meu pastor na época. E eu não tive dúvida quando eu olhei para ele. Então, amados, chegasse quem chegasse para me roubar do pastor Claudino, mas ninguém nunca conseguiu, nem a mim nem meu marido, porque como mulher, eu sempre fui sábia e protetora, não é, pastor? Eu não deixava ninguém roubar a unção sobre a vida dele. E eu te agradeço pela conexão. Um homem, amados, que deixou na época tudo para abrir, hoje, qualquer verbo da vida que você vê hoje aqui em Alagoas. Inclusive até o de Arapiraca, de Amanda, seja lá quem for. Ei, a nave era aqui, a extensão saiu daqui, amados, você não está entendendo? Mas por causa da vida de um homem. Então, se eu não decidisse me conectar com o pastor Claudino, talvez eu ainda estava achando que Jesus matava. Você está comigo? E uma das coisas que eu corri para fazer, não é propaganda, amados. Eu só dou o que é bom, porque o que é ruim eu nem falo. Você nunca me viu contar aqui testemunho, eu só conto testemunho de Torá. Porque isso alegra o coração de Deus e glorifica meu Pai. Mas quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu fiz antes de congregar aqui foi fazer o rema. Eu me conectei com essa palavra. E essa palavra mudou. Sabe qual foi a parte que ela mais mudou em mim? A parte, amados, que era mais difícil. Submissão. Quando eu entendi que quando eu sou submissa é morte para mim, eu digo que vai morrer é outro. Ainda mais deixar um galego bonito daquele. Ia casar no outro dia, ele mesmo disse. Um dia eu disse para ele, amor, falar dele, ele está em Recife. Ele está lá se conectando com outros pastores, ele precisa, amém? E levando a palavra para a igreja Peniel. Já estive lá, o Vange já esteve comigo, tu lembra, Vange, daquele pessoal, o apóstolo? E ele está lá, e o apóstolo estava todo feliz. Meu Deus, teu marido é de Torá. É muito parecido com a senhora. Eu digo, não, eu sou parecida com ele, porque foi ele que ministrou para mim primeiro. É uma conexão, amados, faz isso, nós nos tornarmos pessoas que as pessoas olham e admiram. Quanto mais você se conecta com essa palavra, mais parecido você vai se tornar. E a gente está no mundo de quê? De conexão, diga conexão. Mas a conexão certa faz a diferença. Amém? Então hoje vivemos num mundo, amados, onde precisamos estar nos conectados em tudo, em todos os sentidos. Nós estamos conectados na internet. É ou não é? Ou não? Você precisa da internet até para agora para ligar a sua TV. Para usar um canal da TV, você precisa da internet. Amém? Sem ela, você não tem o Instagram para lá colocar as suas roupas sexy. Desculpa, mas agora vai ser cacete baiano. Mandaram, mãe vir, mãe voltou. E, amados, não tem nada demais você ter uma vida. Entenda algo. Eu não sei qual é a sua vida lá fora. Mas diga para o seu irmão, o mundo não precisa conhecer a sua vida lá fora. Você precisa se conectar com coisas que vai lhe levar ao nível que Deus quer, não ao que o homem quer. Não ao que o mundo quer. Porque a Bíblia diz que o mundo já é de quem? Do maligno. Talvez pessoas não gostem de pessoas que diz, fulano, assim está errado, assim está ciclando. Diga para o seu irmão, você precisa muito dessas pessoas. Porque ela vai te ajustar e não vai te deixar de qualquer forma. Amém? Eu falei aqui pelo Espírito e olhei para algumas coisas, algumas pessoas não estão mandando recado. Amém? Porque eu estou falando da internet. Sem ela você tem o Instagram. Amém? Não tinha o Instagram. Você não tinha o Zap. Você não tinha o YouTube. Diga conexão. Hoje vivemos um mundo onde tudo depende da conexão. Aleluia. E conexão não é ruim, dependendo da sua escolha.
Aleluia. Dá um sorriso para o seu irmão, diga, o negócio vai pegar, aperta o cinto. E Maísa não está olhando os retrovisores, está olhando pela cabine e o avião vai chegar onde ele quer chegar. Eita Jesus. Amém? Conectado no telefone, eu tenho que estar no zap. Eu fico imaginando, agora aconteceu comigo, ó. Digo, eita, caí na mesma cilada. Carol foi me buscar, que o pastor está lá em Recife. E eu disse, pastor, Carol, meu telefone. Mas na hora eu disse, não preciso do telefone não depende dele. Só que quando eu abri aqui, todas as ministrações ficam ligadas nos dois, porque já aconteceu eu ter que pregar a noite todinha, só as manifestações do Espírito, porque a mensagem tinha apagado. Aí eu fico aqui, para qualquer coisa eu tenho o celular. Aí eu lembrei que minha mensagem não estava toda pronta aqui, só estava aqui, eu tinha que transferir, porque a internet dele estava desligada. E ele tem uma conexão, diga conexão. O que eu escrevo aqui vem para cá. Isso dá uma pregação. O que você fala ao lado do seu irmão, ele está recebendo. É a conexão que ele está recebendo. Aquele que você se conecta, você fica muito igual, parecido. Você fica cópia. E é um perigo, porque Deus não fez cópia. Deus fez homens e mulheres, inteligentes e individuais. Concorda, pastor Claudino? Cada um, olha para a sua digital. Ninguém tem outra igual, só a sua é essa. Ali tem gêmeas. Cadê as gêmeas? Vieram hoje? Senti falta delas. Mas tem uma gêmeazinha, tem os filhos de B1 e que os gêmeos faltaram tudinho hoje. E eles têm a digitais diferentes. Mesmo útero. Mesma bolsa. Mas são diferentes. Porque Deus não faz cópia. Amém? Então, para você não ser cópia do outro, procura as conexões certas. Se você vai ser cópia de alguém, seja de alguém cheia de Deus. Cheia da palavra. Se olham para você, você só cheira a Deus. Se você pegar em alguém agora, pergunta à irmã, qual foi a parte que você passou perfume? Agora não era bom diferente. Olhando para trás, pergunta aí, qual a parte que você passou perfume? Pronto, pega o dedo nessa parte que ele disse e faz assim. Faz assim. Agora cheira. Você está o mesmo cheiro da pessoa que você pegou. Pode observar quando você está namorando, o que é que acontece? As pessoas olham, aí daqui a pouco você casa, vixe como tu parece com fulano, parece irmão. Porque dizer que um galego daquele parece ser meu irmão, diga aí, não existe. Mas de tanto a gente estar conectado, nós somos parecidos. Não é, amados, o olho, a boca, mas é o jeito. Deus está te falando essa noite? Comigo falou muito. Então eu perdi meu telefone, esqueci meu telefone em casa e Carol disse, tá, vamos, a gente foi, chegou no caminho do Carol, agora eu lembrei, minha mensagem não está aqui, eu precisava. Ela, vamos buscar. Mas, amados, quantas vezes você voltou para buscar o seu celular porque você não podia ficar sem a conexão? E você precisou ir lá buscar. Atrasou o seu compromisso, amados, para buscar um celular. Aí eu estou perguntando sobre essa conclusão do que eu quero dizer sobre o celular. Quantas vezes você se atrasa porque você precisou ouvir a voz do papai através da Bíblia? Dá glória a Deus. Quantas vezes você voltou porque a sua Bíblia ficou em casa? Diga, conexão. Aleluia. É tão interessante que você precisa estar conectado o tempo todo. Se você não está conectado no celular, o celular, a bateria faz... Aí você vai ter que conectar o celular na tomada. Diga, conexão, meu Deus do céu. Amém? Aleluia. Se ficarmos sem conexão, perdemos o acesso. Ficamos limitados. É ou não é? Quantas vezes aconteceu? Esses dias mesmo eu estava lá com minha sobrinha e os meus sobrinhos, os filhos dela, as netas dela, ama estar conectada. E muito, conectado muito. Até eu disse para ela, eu digo, meu Deus, é o dia todinho. Agora isso é a família inteira. Não estou falando mal, é a forma que eles vivem. Só que Deus, Ele promoveu um momento da gente poder estar junto como família, e eu gosto disso. E eu esses dias lá, eu queria esse momento. Diga, mas Deus proporciona. Porque Ele realiza o desejo do nosso coração. E Ele nos levou para um lugar que parecia aquelas coisas de filme, sabe?
Tinha aquele lago bem bonito, porque nem comida podia ter lá para não sujar o lago, porque lá tem ordem, tem progresso. Nada de sujeira, tudo muito limpinho. E eu lembro que meus sobrinhos tudo lá, mas teve uma coisa boa nessa viagem. E nesse passeio. Diga para o seu irmão, não tinha como se conectar. A internet não funcionava. Não tinha tomada para carregar o celular. Não tinha nada que pudesse conectar. E eu comecei a orar em línguas. E eu disse, Jesus, e minha sobrinha disse, eita tia, isso vai dar uma mensagem. Eu digo, eu acho que sim, eu acho que não sei. Mas está dando uma mensagem. Quando eu estava estudando, veio à tona essa lembrança. Eu lembrei que estava todo mundo, parecia aquele povo que não tinha nada para fazer. E uma agonia. Começou a entrar neles uma agonia, um desespero. E eu digo, pai, me ajuda a fazer alguma coisa agora. Não queriam entrar no lago porque estava muito frio. E foi uma oportunidade de eu estar com eles aqui sentado. E eu comecei a brincar e perguntar. Quem é o mais carinhoso? Minha sobrinha dizia. Quem é o que menos dá trabalho? Aí comecei a brincar e eles começaram a ver, entre eles, coisas que anos não estavam mais vendo. Era uma conexão entre família. Eu não vou falar de redes sociais, que eu sei que você gosta, não se preocupa, mas cabe a você decidir quanto tempo você precisa estar conectado às redes. Mas foi o que aconteceu e eu vi coisas sendo limitadas naquele momento. Amém, amados? Por causa não tinha uma conexão, mas ao mesmo tempo eu vi uma dependência muito grande de estar conectado, de estar ligado com aquelas coisas que às vezes, amados, não ensina quase nada, porque depende do que você olha aqui na internet, é o que vai, amados, te suprir, te alimentar, porque você precisa entender que você tem um espírito e tem uma alma. O que você alimenta seu espírito automaticamente vai para a sua alma, e a sua alma será alimentada só de coisas do mundo. Amém? E você fica limitado. Diga para o seu irmão, você não nasceu para ser limitado. Amém? Porque a conexão, ela torna dependência. Glória a Deus por isso. Mas no mundo espiritual é a mesma coisa. Precisamos estar conectados em Deus. Para quê, amados? Para viver o propósito. Para frutificar. Vencer, amados. Tem tantas coisas que se levantam sobre a nossa vida. Todo dia uma novidade. Todo dia um imposto maior que você precisa pagar. Todo dia, amados, todo dia uma coisa. Todo dia alguém trazendo alguma notícia para você. Todo dia você está bem, acordou bem. Ai, estou sentindo uma frieza no meu corpo. E agora? Ai, vou no médico. E quando chegar lá, o médico diz, não você, mas alguém lá de fora está com câncer. Aí o diagnóstico é câncer. Aí eu te pergunto, quem é que vai te ajudar a sair desse câncer? Será que é o dinheiro? Será que é o remédio? Porque aquela mulher do fluxo do sangue, ela sofreu muitos anos. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. E você sabe o que é tudo que ela tinha? Diga para o seu irmão tudo. E diga, sai da conexão, escute a palavra. Deixa o telefone um pouquinho. Mas tudo. Cris, foi tudo que ela gastou. E não a curava. Ao ponto dela ser rejeitada por muitas pessoas. Considerada como imunda. A gente sabe bem dessa história, amados. Mas não foi o dinheiro, foi a conexão com Jesus que trouxe a cura para aquela mulher. Sabe, amados, quando nós meditamos de dia e noite, como a palavra diz, nós não somos pegos de surpresa. As coisas vão vir e você vai entender. Ei, agora quem está dentro de mim, o divino, vai resolver. Por quê? Porque você está conectado com o divino. Você está comigo? Então você precisa frutificar e vencer e ter dependência completa. Você precisa entender que você tem que ter dependência completa. De quem, amados? Diga de Deus. Diga dele. Responde comigo, dele. Aleluia. Vai lá para o texto para a gente colocar como base aqui. Nova Bíblia. Eu quero Nova Bíblia viva, se puder. Comunicação. João 15:5. Não pega essa palavra como repreensão, mas prega ela como cuidado sobre a sua vida. Deus tem muita coisa para fazer no nosso meio, amados. Deus tem muitas coisas para fazer na sua família, na sua casa, no seu casamento. Não permite, amados, que as conexões erradas roubem, sabe, o que Deus já te chamou para fazer. Diga para o seu irmão, você tem um chamado lindo. Ei, ministro da palavra. Ei, profeta. Ei, pastor. Profetiza mesmo que ele não aceite, amados. Existiam mulheres na Bíblia que profetizavam e ela não era profeta.
Porque profecia é você declarar sobre a vida do seu irmão o que você quer para ele. Aleluia. E João 15,5 diz, Jesus ensinando aos discípulos, olha, eu sou assim, parece um beabá, mas não é, amados. Jesus quis trazer a convicção neles, quem eles são, e a conexão que eles estão não estão com qualquer pessoa. A Bíblia diz assim que Jesus, eu sou a videira. Entenda algo, uma videira, ela alimenta os ramos e produz os frutos. Não é o fruto que alimenta a videira. Você está comigo? É a videira que alimenta o fruto e ele nasce e cresce. Aquilo que você está se alimentando é aquele fruto que você está dando, amado. E ele estava dizendo, se você continuar conectado com o que eu estou ensinando, você vai entender. Você vai estar em mim. Ele disse, eu sou a videira. Vocês, discípulos, diga para o seu irmão, diga, você e eu somos os ramos. Se alguém permanecer, eu ia até trazer alguma coisa, mas é porque me dá agonia de trazer coisa que perde muito tempo. Mas a árvore está aqui, o galho está aqui. A gente tem um pé de jambo lá em casa e pastor, eu até brinquei com ele, digo, tu matou as árvores tudinho, mas agora está nascendo. Ele me explicou, estava podando o amor, para ela dar um fruto melhor. Então, quando ele tirou e podou aquilo, o galo arrancou. Eu digo, galo, sai daí que você está matando o meu pé de coisa. Todo mundo junto arrancando os pulsos. Eu digo, meu Deus, está destruindo as árvores. Amor, calma, vai dar fruto. Por quê, amados? Ei, o galho ele pode ser tirado, mas a videira ela permanece. Se conecta, o fruto nasce. Se poda, o fruto nasce. Diga, conexão. Aí ele está dizendo, se você estiver conectado comigo, se alguém permanece em mim, aí não é só permanecer em mim e eu nele. Ei, Jesus, ele permanece no mesmo lugar, mas talvez não consiga permanecer em você. Diga, por causa dos frutos. É forte. Se você permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa, diga, alguma. Em outras palavras, ei, discípulo, você precisa estar conectado. Assim como eu falei do pé de jambo. Tirar os galhos. Até agora eu não vi jambo. Mas diga para o seu irmão, vai chegar. Diga, Maísa, vai chegar. Porque, amados, conexão divina é uma relação íntima com Deus. Amém? Mas não é de toda forma, é constante em oração. Constante em leitura da palavra. Constante o adorando. Mas como é que eu adoro mais? Nenhuma circunstância está bem para isso. Você não vive pelo que vê, nem pelo que sente. Você não vive pelos seus diagnósticos, suas notícias, por que pessoas dizem ao seu respeito. Porque, mas eu vou lhe dizer, um dia desse eu estava com 98 quilos. Quando eu viajei. E eu não estava conseguindo emagrecer, por quê? Porque eu entendi que uma mente cansada é pior do que um corpo cansado, porque lá eu trabalhei mais do que eu trabalhei aqui, mas a minha mente estava muito cansada, eu precisava desse refrigério. Mas um dia uma pessoa olhou para mim e disse assim, tão bonitinha, é linda. Ela fez assim porque ela é menor do que eu. Eu fiquei feliz de ter alguém menor do que eu. E a felicidade do baixinho é quando encontra um baixinho. Tem um alto, é um mais alto, não é? Aí você diz, ei, só não tem eu aqui na terra, tem mais alguém. Ela olhou e fez, tão bonita, é linda, meu Deus. Ui, Jesus, tão ungida, melhor mulher do mundo. Mas tu tá tão gorda e eu dentro de mim. É, filha, eu tô gorda, mas vou emagrecer. Tu é feia, nunca vai ficar bonita. Tô brincando. Vai dentro de mim. Então, amados, se você está conectado, ei, e não está dando muita coisa, começa a podar. Você sabe o que é podar? É tirar. O que é que precisa tirar da sua vida? Eu não preciso dizer, você sabe. Eu não preciso lhe chamar no gabinete para dizer como está a sua vida, você sabe. Diga para o seu irmão, ei, começa a podar o que não serve. Porque você precisa dar muito fruto para esse reino. Se eu fosse você, glorificava a Deus. E me glorificava até de pé, meu filho. Amém, amados? Então, conexão é dependência total. Sabe o que é total? Total. Não só acreditar que Deus existe,
mas permanecer ligado nele. E você aprendeu como é que você se conecta. É independente, amados. É independente das suas emoções. Está cansado, vai tirar umas férias, faça como Maísa. E ainda teve irmã egoísta. Com saudade de mim, disse: ô mama, eita, te chamei de egoísta não, viu, Aline? Vou dizer que foi ela. Ela disse: você só tem direito de ficar 15 dias. Eu digo: mulher, tu faça lá nos Estados Unidos, não sei quantos anos, não sei quantos meses. Eu fico aqui com saudade de tu, eu não posso ir. Ei, descansa. Porque um corpo, amados, até suporta, porque só basta você estar naquela atividade. E ele tem força. Se você está se alimentando direito, ele tem força, mas a mente não. A mente, ela precisa deletar algumas coisas. Que é o podar. Poda aquilo que está roubando a tua alegria. Poda aquilo que está roubando a tua comunhão com o Senhor. Tira de uma vez por toda. Porque você precisa dar fruto. Ei, você veio de uma videira verdadeira. Ela não é falsificada. Ela não foi enxertada. Jesus é verdadeiro. Ele diz: eu sou a única verdade. Eu sou a única verdade. E ele é o único caminho. Então dependa totalmente. Permaneça ligado a ele. Constantemente em comunhão. Não apenas nos cultos, mas no seu dia a dia. Amém? No seu dia a dia. Porque eu vou lhe dizer mais uma vez, porque isso aqui, amados, vai te lembrar do que eu estou dizendo isso hoje. Se esse bichinho aqui, que tem tanto poder de fazer coisas que você nem imagina, tem poder de tirar você dessa situação que você está vivendo. Tem gente que disse para mim: olha, eu fui no... como é daquele negócio que o caba pesquisa? Era Google, o quê? O Google é coisa da antiga aliança, é chat, é? Eu fui no chat TBT? GBT. Aí disse chat TPT, DBT, esse negócio aí. Eu estou com tantos quilos. Meu exame deu isso. Faça aí, por favor, uma dieta. A dieta foi feita. Se eu fosse você, eu vou dar ousadia para isso. Pergunta: chat GBT, eu estou tão frio, eu não estou lendo mais a palavra. O que é que eu faço? Ele vai lhe dar toda a descrição. Aí eu estava no carro com minha sobrinha nessa mesma viagem. E a minha sobrinha, a outra, estava seguindo aquele tal de Ítalo que foi preso. Um cara aí das redes sociais. Eu não sigo nenhuma influência. Se você segue, você está sendo conectado com essa influência. E eu não sigo. Pode olhar lá que eu não sigo. Eu não vejo ninguém, meu filho. Só que minha sobrinha é 24 horas vendo. Se ela estiver assistindo, ela vai dizer que é minha verdade. E a minha sobrinha estava assistindo aquelas coisas. E eu dando alguns conselhos, né? Porque ela não tinha idade para aquilo, 12 anos. Eu digo: meu Deus do céu. E logo após o cara foi preso e tal. Aí ela botou no chat GBT porque ela estava reclamando que a mãe estava querendo tirar ela de muita coisa. Aí ela botou chat GBT. Esse negócio aí, esse chato. Aí chegou no chat e disse assim: minha filha tem tantos anos. Ela é de menor. Ela pode ficar quanto tempo nas redes sociais? Sabe o que é que ele respondeu? 2 horas é o suficiente para ela se perder. E ela olhou para o filho e disse: está vendo o que ele está dizendo? Amados, pelo amor de Deus, daqui a pouco os robôs vão estar cuidando dos teus bisnetos. Daqui a pouco, eu estava vendo um cara dizendo: senta com o robô não sentava. Quem queria uma gota dessa em casa era outro. Eu gosto de gente. Está falando com um monte de lata, ela é uma força da pega, vai me aperta no pescoço como os filmes. E eu vou ser como o peru, morrer antes da véspera. Morro na véspera, peru morre na véspera, morre antes do dia. E o que vai partir dessa é outra. Amém? Eu estou dando esse exemplo para você acordar e rir um pouquinho. Então, amado, um celular. Caro, porque celular não é barato, não. Tem celular hoje. Que é 30, 40, 50 mil, minha gente. 100 mil. Tem preço de celular que é preço de um carro. Caro. Mas ele pode ser o preço que for. Se a bateria estiver descarregada, ele é inútil. Agora pergunta para o teu irmão: qual foi o dia que tu foi na palavra e estava descarregada? Diga para o seu irmão: é conexão 24 horas. E o Bibi está só hoje. Cadê a porcelana?
Amém, amados? Então assim, amados, é como um celular caro, sem bateria, é inútil. Assim também é o cristão desconectado da fonte. Quais os benefícios de uma conexão com Deus? Diga para o seu irmão, você aprendeu nesse instante. Diga, frutificar. Abra lá em João, é o que ele diz na Nova Bíblia, viva. Aí no 5 ele diz, 15:5. Se eu, não é isso que a gente estava lendo nesse instante? Sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, este produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Entenda, amados, você é separado dele. Você não tem como andar em amor. Porque você está conectado com tanta coisa que sua mente, ela não cabe mais nada. Só explodir de vez em quando com o marido, com os filhos, com o patrão, com tudo que tiver na sua frente, é uma explosão. Veja quais são os frutos. Vamos abrir, né? Vamos entrar no rema de novo. Em Gálatas 5:22 diz assim: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, meu Deus do céu, na mesma versão, Nova Bíblia Viva, eu amei essa versão. Ei, o Espírito Santo precisa controlar a sua vida, você tem que sair do controle. Aí ele diz, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Que espécie é essa? Diga, amor, alegria, paz, retidão, bondade, fidelidade, mansidão. Aí fecha com rodapé, domínio próprio. Se você dominar, amados, o que você está vendo, o que você está acessando, com quem você está se conectando, você vai dominar todo o resto. A glória a Deus, aleluia, ministração maravilhosa. Você consegue, é isso que ele está dizendo, Paulo. Quando você se conecta com o fruto que já está dentro de você, porque, amados, entenda que o fruto ele diz assim, ó, que o Espírito Santo, quando começa a habitar dentro de nós, o fruto do Espírito também está conosco. Porque ele é o próprio fruto, ele é amor, ele é alegria. Você está comigo? Então isso não vai estar em você, já está em você. O que é que precisa, diga, manifestar. Por isso que ele está dizendo, se você se conecta com o Espírito, você vai controlar toda a sua vida. Porque uma pessoa que anda em amor, eu conheço meu marido, meu Deus, ele anda em amor totalmente. Meu Deus, de onde vem tanta paciência? E eu digo, aí Jesus me disse, você não fez o rema, não? O fruto que está nele, ele manifesta. Diga, consciência, mudança de mentalidade. Sabe quem é, sabe para que veio. Aí domina a raiva, domina a TPM. Cadê as mulheres? Tempo para matar, tempo para orar. Aí agora eu descobri que tem outra coisa pior do que a TPM. Cadê as 49 para lá? Diga menor. Diga menor. A menor de todas. A pausa. Menopausa. Meu Deus, caramba. O aligado, amados, em 18. Bicho grande. O marido enrolado até o pescoço e a pessoa... Diga, está falando com alguém? Vocês estão mais novinhos do que eu. Vai pra lá, acabou de mulher. É, Gé? Hein, Graça? Já passou por essa fase? Aí eu perguntei para minha sogra, minha filha, até quando isso? Ela disse, daqui a pouco passa. Passou. Diga para o seu irmão, passou. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver outro benefício da conexão com a videira. Direção e sabedoria. Provérbios 3:6 diz, Nova Bíblia Viva. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Aí ele diz, em todos os seus caminhos, ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Maísa, nada está acontecendo. Se conecta, que ele vai começar a mandar você andar no caminho certo.
As melhores direções que você pode agora ter é do Espírito, amados. Aleluia. Outro benefício. Proteção e força. Um homem que não tinha o Espírito, eu amo Davi. Em Salmos 91 ele diz, 91, aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso. Aí no 2 ele diz, pode dizer ao Senhor, o Senhor é a minha proteção, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aí no 3 ele diz, ele o salvará da armadilha do veneno mortal. No 4, ele o protegerá debaixo das suas asas e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como escudo. Só por causa da conexão, amados. Só por causa da conexão. E a gente aprende tanto no rema isso. Se revista. Se revista das armaduras. Se revista, proteja a sua mente. Esse é um tempo, amados, de nós confundirmos a nossa identidade. Esse é um tempo de nós confundirmos o nosso chamado. E Deus, Ele tem pressa. O tempo está chegando. Diga para o seu irmão, o tempo está chegando, meu filho. Jesus está voltando. Acorda em nome de Jesus. Em outras palavras, o Davi está dizendo assim que a conexão gera cobertura e livramento. Quando você se conecta com uma videira verdadeira, mas você tem livramento, você dá muito fruto. Amém? Agora tem um perigo também da desconexão. Eu estou falando da desconexão divina. Porque se eu for falar da conexão humana e da desconexão humana, se eu fosse você, nunca sentava numa roda que escarnece o irmão, não precisa nem ser autoridade. Eu ficaria longe, porque Deus, Ele tem muita coisa para fazer sobre a sua vida e em você e através de você. Então, amados, essas conexões roubam. Então, eu não vou lhe ensinar o beabá, porque você tem idade suficiente. Eu não vou bater aqui em você sobre isso. Porque Deus, Ele falou muito a minha sobre essas coisas. Ele disse, não adianta, o povo já sabe. Não precisa te lembrar. Eu sei que uma ministração como essa, suave, né? Nem parece Maísa pregando, mas é Maísa, através do Espírito. Ela está te tocando, está te dando novas direções, você não vai ficar da mesma forma. Ei, você não vai tomar essa mesma rota que você está tomando. Ei, esse é um tempo maravilhoso. Eu não sei se você está conseguindo ver a sua volta. Esse é o tempo de milagres poderosos que vão acontecer sobre a sua vida. Eu sou assim, Val, quando não tem jeito, sabe o que é que eu faço? Deus vai na frente, cuida de mim, porque você é meu escudo, você é minha proteção, você é o socorro bem presente, não haverá angústia em mim. Porque quando ele disse que era o socorro bem presente na angústia dele, porque ele não tinha o Espírito Santo, o Espírito Santo, quando veio habitar dentro de nós, ele tirou toda a angústia. Aleluia. Diga conexão, mas diga também desconexão, o perigo. Quem perde a conexão se torna fraco, vulnerável e estéril. Quem lembra de Sansão? Lá em Juízes 16, tinha força, tinha muita força, tinha cabelo. Talvez você esteja careca porque você está sem conexão. Estou brincando. Estou brincando. É para vocês brincar, vocês estão tudo assim para mim. Eu não gosto de coisa muito séria. E ele tinha muito cabelo, lembra? Ele tinha uma força, amados. Mas a força não era o cabelo era a aliança. Quando ele desconectou a aliança, ele ficou fraco. Mas mesmo assim, diante do pedido de misericórdia, Deus renovou a força dele e ele derrubou aquelas muralhas. Ei, eu acredito que hoje é pedido de misericórdia. Eu acredito que essa noite é noite de você conectar com a coisa certa e desconectar com as coisas erradas. E não desconectar com a palavra, com o Senhor, com esse momento de oração como você era fervoroso. Depois da pandemia, a gente não é mais o mesmo, amados. Pelo amor de Deus, perceba isso. Tenha essa sensibilidade, que você não é mais o mesmo. Coisas aconteceram. Costumes foram botados na nossa alma, e a nossa alma parece que ainda está lá atrás. Mas, ei, Covid-20 era o 19. Eu nem me lembro. 20? Você está em que ano? Diga, já passou. Você não precisa, amados. Quem olhou para trás virou estátua de sal, que foi a Ló. Você não é Ló. Eu sou Maísa, eu não sou Ló.
Eu me proíbo. Eu proíbo a minha mente de olhar para o que ficou para trás. E eu sempre vou ser um sucesso, porque eu me proíbo olhar para as pessoas, para o que elas dizem ao meu respeito. Ei, Deus dizendo quem eu sou, Deus dizendo quem você é o que é mais importante. Mas isso não dá o direito nem a liberdade de você viver como você quer viver. Você tem que desconectar daquilo que está roubando a conexão. Você tem que colocar a tomada certa para que isso funcione. Aleluia. Um liquidificador, ele não deixa de ser liquidificador só porque você não botou a bebida dentro, tentou ligar, ele não funcionou. O problema é que você não conectou a tomada. Pensei que quando você conectar a tomada, ela vai funcionar. Eu estou rindo porque eu estou gaguejando aqui só. Saul, veja, o perigo da desconexão. Saul começou a conectado, mas se afastou e perdeu o favor do Senhor. Amém? Como é bom, como é uma fortaleza para nós a conexão divina. Amém? O que é que vale fortalecer? Vou dizer de novo, diga oração diária. Quando você se obriga a isso não é algo diário, é uma obrigação. Vou ter que orar tanto, você não tem que nada. Você tem que orar constantemente ao Senhor. Porque você não sabe, ei, você está no mundo, o mundo vem em aflições. Aí para você não perder o ânimo, se você estiver conectado, orando em outras línguas, dizendo, tu és bom, oh, como você é bom, Senhor. Aí vem uma praga para a sua frente, aí você pega o sangue de Jesus, tu és bom, as pragas vão embora. Mas o que é que você faz? Você quer ser educada, você quer ser educado, você quer sentar na roda dos escarnecedores. Não senta em pessoas que têm influência do espírito de Jezabel. Que quer tirar você do plano de Deus. Toda mulher que gosta de mandar em marido, isso aí eu já resolvi na minha vida, por isso que eu tenho autoridade para falar. Teve uma pessoa que disse assim, eu imagino tu, eu tenho até medo de tu quando tu fala, eu digo, não, meu filho. Porque quando eu falo aqui, eu falo com autoridade. Mas quando eu desço, eu não quebro o princípio. Pode ter certeza que precisa desmascarar esse espírito dentro dela, que é do Jezabel. Você está comigo aqui? Mas esse é o tempo, amados, da leitura, da prática da palavra. Não só de ouvir, mas de obedecer. Uma adoração constante. Viver em espírito e em verdade. Já pensou? Meu Deus do céu. Pode subir, grupo de louvor. Comunhão com o corpo de Cristo. Estar na igreja, nos relacionamentos saudáveis. O problema é que você quer se afastar de todo mundo porque um não foi saudável. Você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar. Você sabe quando é, amados, uma conexão não saudável para você e vai roubar a comunicação com o Pai? Olha aqui para mim. Quando ele sente e diz, mulher, te vai orar agora, de o que foi? Tu viu fulano? Aí eu digo, arreta de mim, Satanás. Eu digo, na hora. Agora, como líder é diferente. Eu estou passando por isso, minha família está passando por isso. Aí você às vezes diz assim, não, eu não quero. Para quê? Esse povo saber. Ei, amados, às vezes, por uma busca espiritual, você tem ajuda. O que é que não lhe ajuda? Ouvir a vida do irmão, a qual você não é líder para ajudar. Tem coisas que você não vai poder fazer, mas a unção faz. E as pessoas certas, tem aqui um monte de pastores. E está se levantando mais pastores para nos ajudar. Voltou para a nossa congregação, Silvia e Sidomar. Está aí, gente. Pastor, ele está aqui com os líderes. Tem tanta gente que pode nos ajudar. Mas você tem o Espírito Santo, procura as pessoas certas, peça socorro. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando sobre conexões. Se você se conecta com alguém, amados, que financeiramente ela sabe ganhar dinheiro, automaticamente você vira um empresário de sucesso. Mas se você conecta com um derrotado, você também vira derrotado. Você está comigo aqui? Mas também se você se conecta com uma pessoa que diz, isso e isso, Letícia. Não, isso e isso. Sabe o que é isso? É cuidado, é amor. Agora, quando eu deixo de dizer para Letícia, para dizer para ele, isso não é mais cuidado. Isso é conexão errada.
Porque eu vou fazer alguém ver uma coisa a qual eu estou enxergando, ela não está enxergando. E eu vou atrapalhar a vida dela e a comunhão dela com Deus. Porque aquela conversa virou fofoca. E eu preciso tratar essas coisas no nosso meio, porque eu sei que Deus me mostrou aqui nesse lugar. Eu vejo pelo meu espírito. Famílias se levantando. Pessoas se levantando de uma forma como nunca foram levantadas. Elas vão permanecer constantes e ela não vai deixar que o diabo roube o que ela foi chamada aqui para a terra. Vai guardar a sua mente. Vai se conectar com essa palavra. Trabalhar é muito bom e é lícito e é necessário. Eu não estou dizendo que você pegue seu emprego e jogue fora. Mas um momento de comunhão com Deus, Ele vai te ajudar muito mais do que dinheiro. Eu não sei se essa palavra está falando contigo, porque falou comigo. Eu não sei porque tem algo diferente em mim, sabe, amados? Você não sabe também o que líderes passam. Eu não estou aqui para dizer, ai, coitadinha, que eu não sou. Eu sou eu e o macaco é um bicho. E o divino mora em mim. Você não precisa ter pena de mim. Eu que decidi estar aqui como líder. Eu que decidi deixar minhas empresas para servir ao corpo. É o chamado de Deus sobre a minha vida. Mas tem momentos que eu olho para mim mesmo, eu digo, Pai, só a tua graça e o teu Espírito. Aí Ele diz, sou eu mesmo, minha filha. E eu consigo me reinventar. Mas como é bom você descansar a sua mente. Se conecta. Releta. Estava com o computador do Rema tentando botar uns documentos. E ele estava ficando muito lento. Meu celular está tão lento já, porque tem muita coisa. Hoje estava apagando um bocado de coisa. Coisas que a gente... Putz, que não tem nem para que estar aqui dentro. Peraí. Ele já está começando a melhorar. E essa é a noite de você ter recebido essa palavra. E entender que precisa deletar coisas. Sabe, amados? Nós somos uns seres espirituais. Mas nós temos uma alma e ela está lá, os nossos intelectos, os nossos pensamentos. Meu Deus, tem tanta coisa guardada desnecessária. E essa é a noite, Aristides, da gente se conectar. Você pode ficar de pé só um pouquinho. Levanta como crente conectado. Isso, já tem gente que está botando mão no peito, já está fechando os olhos porque entendeu a sua posição em Deus. Não é para mostrar que é espiritual, não, mas é para ceder a unção, ceder os concertos. Vinho novo, canta alguma coisa pelo Espírito, eu sei que tem aí dentro. Mudança de mentalidade. Meu Deus, eu olho para pessoas e vejo o quanto Deus está feliz com as suas atitudes. Ei, nós temos uma igreja tão abençoada, amados. Eu não estou generalizando ou falando de alguns, não. Eu estou só trazendo para nós. Sabe, não é nem conserto, mas é um posicionamento que precisamos tomar como igreja. Eu estou aqui com o pessoal que nem da nossa igreja, que é a família de Clara, a mãe, o pai, o irmão, a cunhada. E eles estão ouvindo a mesma palavra. E não é recado para eles, não é conserto para nós. Tu fecha teus olhos. és a videira verdadeira. Vai sair louvor. Fecha teus olhos. Tu és. Isso, Eu estou em ti, tu estás em mim. Tenho tudo que eu preciso. Aquele que está em ti produzirá frutos. Vem de Deus toda sabedoria. Vem de Deus a essência. Ore em outras línguas, faz algo. E põe as mãos sobre você. Vem de Deus a nossa satisfação. Aleluia. Vem de Deus, nele não há sombra ou variação. Vem de Deus o dom perfeito.
Senhor. Vir a ti, Senhor. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, nada podemos fazer. Tu és a essência, tu és o motivo, tu és o sentido, a nossa canção. Pode continuar, viu? Mas se você estiver aqui, uma condição meio aqui. Sabe, amados, a Bíblia diz: se você não está tendo sabedoria o suficiente, pede a Deus. Mas você vive falando com o Senhor e não percebe alguma mudança em você? No sentido, não sei, mais de fervor, não sei, alguma inquietação. Tá, vira e volta querendo roubar a sua constância, a sua comunhão. Não estou falando de nada de viciado, nada de impossível de resolver, não. Estou falando daquela situação que às vezes é mínima. E eu estava conversando com uma pessoa hoje dizendo essas pequenas raposinhas. Mas você percebe que aquelas coisas pequenas já estão começando a querer roubar de você. Eu queria que você viesse aqui na frente, só para a gente orar rapidinho para você. Vai ser bem rápido. Pode vir aqui na frente. Mas eu preciso de uma imposição de mão mesmo, para que eu dê uma levantada na minha vida. Eu preciso da inspiração. Existe uma coisa que é a mais importante. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz, só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz, só tua presença. Os pastores que tem aqui no momento, as minhas esposas, vem até aqui, vamos orar por elas. Eu sei que tem homens, sabe, homens? Eu sei que tem homem aí no lugar e não quer vir. Olha, quem mais perdeu a reputação aqui foi Maísa, no sentido de não dar o meu lugar, a minha cura, por causa da minha posição. Porque ando em conferência, ministro para uns e para outros, administro cura através da unção que está sobre a minha vida. Uma vez eu me peguei assim, o joelho não estava funcionando, tive um diagnóstico que não tinha mais nada. Era daqui ministrando e eu, sem querer vir, porque o diabo estava dizendo na minha mente que por ser líder eu não tinha esse direito. Eu mostrei para o diabo que por ser filho eu tenho esse direito. E eu vim aqui na frente, sabe, amados? Hoje eu estou na academia, correndo na esteira. Sabe por quê? Porque a minha conexão com meu Pai tira todo o impedimento. Eu quero que vocês imponham as mãos, sejam usados aqui para elas. Todos os pastores, por favor, depois eu vou. Isso, siga em direção. Receba no seu espírito, administre alguma coisa sobre a vida delas. Você fecha os olhos, levanta as mãos. E a igreja que estiver aí, está completa, repleta, começa só adorar o Senhor, ore em outras línguas, mas ela o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz, só tua presença. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz, só tua presença.
satisfaz. Tua presença satisfaz. Tua presença me preenche, me completa. Somos plenos em Ti, Senhor. Plenos em Ti, Senhor. Existe uma coisa mais importante. Ajuda aí, Aline. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só Tua presença satisfaz. Só Tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só Tua presença satisfaz. Só Tua presença. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só Tua presença satisfaz. Só Tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só Tua presença satisfaz. Só Tua presença. Tua presença satisfaz. E como Maria, que estava aos Teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos Teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos Teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Sabe, igreja do Senhor, Maria, quando as circunstâncias se levantar, quando essas portas se abrirem, quando você chegar diante do problema amanhã, que é segunda-feira, você vai dizer isso mesmo, vá. Eu encontrei o Fala isso, fala pro diabo, fala pras circunstâncias. Eu encontrei o Você pode dizer isso? precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem. Como Maria, e como Maria, Bem bonito. que estavam aos Seus pés e Vai, igreja. dissestes a ela, essa é a Você não boa precisa de conferência. Nunca, Ei, nunca se anima no teu lugar. como Maria. Eu vou ser ousada pra esse lado. Vai acontecer coisas que você nem imagina esses dias aí, ó. Que nunca E eu olho pra tu, filho de Valquíria. Melhor lugar que você escolheu. Eu encontrei o meu Graça, ora por ele aí, Graça. Isso, por ele mesmo. Luciano, Eu encontrei o bem. pro seu filho, Luciano. Luciano, Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem precioso. Eu sabe, amado, sabe o que é encontrei. interessante? Sabe, Denise, quando eu tô numa condição, eu digo, meu Deus do céu, que negócio cabeludo pra resolver. Sim, sabe, olha assim, meu Deus do céu. Sabe o que é que me levanta? Esse louvor. Ei, quer uma receita pra você hoje à noite? Quando a circunstância se levantar, canta esse louvor. Você vai olhar pro problema e dizer: Eu encontrei
mais precioso. Meu Deus, eu tô olhando para adolescentes fazer assim, ó. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria. Obrigada, Pai. Levanta só mais uma vez as tuas mãos e agradece a Ele. Quero orar por você e dizer que você é a melhor bênção que o mundo poderia ter. Você é uma bênção. Você é um homem e uma mulher de Deus necessária para esse tempo. Sabe, eu declaro sobre a sua vida esse envolvimento maior com o Espírito Santo, conectado 24 horas com aquele que te tirou do lamaçal do pecado. Eu declaro sobre a sua vida visões abertas, palavra de discernimento, coisas vindo ao seu alcance, mudando a sua situação ainda hoje, na autoridade que é o nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus e senta aí no seu lugar. Sabe, amados, eu estou muito feliz de poder estar aqui de volta, né, e ministrando para a nossa casa, meu Deus do céu. E creio numa constância maior de nós mesmos. Não estou aqui com cobrança, mas dizendo para você que você pode muito mais e Canaã precisa de você. E quando eu digo Canaã, não só me refiro a essas 4 paredes, eu me refiro ao bairro inteiro. Sabe, esse bairro é uma bênção, amados. Esse bairro tem tesouros escondidos. Se você tiver a percepção aguçada em Deus, você vai descobrir tesouros escondidos aqui nesse lugar. Um deles é você, viu, Sirlene, com seu marido. Vocês são os tesouros escondidos que nós encontramos. Você é um potencial em Deus, mulher. Não pelo que você faz, mas pelo que você é. O que você faz é consequência do que você é. Não se sinta importante porque você faz. Se sinta importante porque você é importante para nós. Eu vejo o meu irmão ali fazendo rema, crescendo nessa palavra. Meu Deus, como eu sou feliz. Se eu dissesse hoje a Deus, Pai, e Ele me perguntasse qual foi sua maior alegria, foi conhecer vocês dois e toda a sua família. Mas os demais também de Canaã, como meu irmão, meu casal ali poderoso, já está no diaconato, né? Quem é do Canaã, levanta as mãos, só rapidinho, porque fica ruim de ver aqui. Quem mora aqui no Canaã? Olha, até o Yuri está morando, mas tu é enxerido, viu? Você tá do farol. Mas levanta a mão, levanta, Yuri. É, Canaã. Quem é do Canaã? Aristeia, aquela família aqui, ali. Canaã, mora no Canaã. Até eu moro no Canaã. Você sabia que eu moro ali perto da Avan? Tem mais ali? Tem mais... Pastor Bruno, é enxerido também, mora no Canaã. Sabe, amados, veja aqui que pedras preciosas Deus nos enviou para termos aqui. Amém? Então, sintam amados por nós. Nós viemos por causa de vocês. Você pode dizer, você que veio do farol, diga, nós viemos por você, por sua causa. Diga, amamos vocês.